pastor Silas, que está lá no backstage. É um homem de Deus. São pessoas que, como o irmão Adão disse, a gente, de certa forma, vivemos juntos, né, alguns anos, né? Temos histórias para contar. Temos cicatrizes, alegrias, acho que mais alegrias do que cicatrizes, mas assim é a vida. Quero agradecer também pelos irmãos que estão nos acompanhando aqui. E esses são irmãos mesmo, né? Que é o irmão Diego, o irmão Giovanni, a sua digníssima esposa Janine, a irmã Poliana, seus filhos, a mamãe deles. Irmãos, o irmão que traz a mãe na igreja é bênção de Deus, viu? É filho obediente, porque levar a mãe para a igreja não é qualquer um não, é um privilégio. Minha mãe está lá em São Paulo e estou vendo aqui muitos amigos, irmãos. A minha tia Débora está sempre aí conosco. Grandes amigos nossos. Não tem como eu falar se eu for ficar citando todo mundo aqui, mas assim, todos, sem exceção, recebam nosso abraço, nosso carinho. Dizer que eu amo muito a vida dos irmãos. Estou aqui especialmente hoje com a Bíblia que eu ganhei do pastor Hugo, que é uma Bíblia cronológica, que tem vários estudos, pastor Hugo, uma Bíblia de aplicação pessoal. Obrigado pelo presente que você me deu. Você sabe o quanto que eu amo a palavra de Deus. Eu fico emocionado quando eu estou diante da palavra. O dia que eu não ficar nervoso mais diante da igreja para ler a palavra, acabou meu ministério. Porque já vai ser um livro comum, irmão Diego. Não é mais a palavra de Deus. Mas eu confesso para os irmãos que minha perna está tremendo, meu coração está palpitando, meus olhos começam a encher de lágrima, porque eu sei que nessa casa, nesse ministério, Deus fala. Nessa casa, nesse ministério, através das lágrimas que foram derramadas aqui, das orações que foram plantadas aqui, nós vivemos, e eu creio que esse mesmo Deus continua operando, realiza coisas sobrenaturais. Então não despreze quem traz uma chave, quem traz aqui uma foto, que eu sou fruto desse tipo de obra. A minha mãe tinha um verdadeiro pôster, e ali ela colocou a foto de toda a família, as fotinhas, e a cada ano que passa ela circulava: esse aqui se converteu, esse outro se converteu, esse se converteu. E ela não cansa, ela não para, até que todo o quadro tivesse preenchido, por causa é uma forma de nós exercermos a nossa fé. A Bíblia mostra a criatividade dos profetas. Certa vez um profeta mandou um rei abrir a janela e lançar uma flecha. Ele falou assim: mas eu vou lançar uma flecha do nada? Assim diz o Senhor: abre a sua janela e lança uma flecha. Porque assim como você lançar essa flecha, assim será a vitória que Deus vai te dar contra os teus inimigos. E assim ele fez, e assim se cumpriu na vida dele. Porque Deus é Deus, e através de um lenço ele pode curar uma enfermidade. Então creia no poder sobrenatural que há na igreja. Creia no poder sobrenatural que há na oração. Coloque a sua vida aos pés do Senhor, e você vai ver as suas dificuldades sendo superadas. E bem-aventurado és tu, irmão Adão, que você colocou superando as dificuldades. Não é sendo soterrado pelas dificuldades, né? Não é sendo atropelado pelas dificuldades. Mas ele quis dizer com o tema da campanha, é que as dificuldades das nossas vidas, elas vão ser superadas pelo Deus que a gente serve. Amém, irmãos? Vamos ler então o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 30. Glória a Deus, é um texto que assim eu tenho um carinho muito especial. Já ouvi diversas pregações acerca desse texto. Confesso que eu já preguei algumas vezes nesse texto, mas cada vez que a gente passa por ele, Deus vai nos dando uma revelação nova, uma visão nova. E eu creio que Ele vai falar no coração de alguém aqui nessa noite. Quem está desejoso para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí nessa noite. Amém. E sucedeu, pois que chegando Davi, 1 Samuel 30, né? E sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag. E tinham ferido a Ziclag,
e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz, e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? Só até aqui. Muitos personagens bíblicos, e por que não dizer que nós também somos um personagem na vida real, e os personagens bíblicos também eram personagens de uma vida real, passam por dificuldades, das mais diversas. Recentemente, teve uma pesquisa no Brasil que só no ano passado, 2 milhões de CNPJs fecharam, ou seja, 2 milhões de empresas encerraram as suas atividades. E aí você faz conta, empresas que tinham 10 colaboradores, 100, 1.000, 10.000, e 6.000 entraram em recuperação judicial. Para quem não sabe, é quando uma empresa vai para a UTI, que ela é ligada nos equipamentos, uma chance de misericórdia dela se recuperar. Empresas grandes, famosas, algumas conhecidas dos irmãos, como por exemplo a Lojas Americanas. Estou aqui para envergonhar ninguém, mas para você ver que tanto o grande como o pequeno passa dificuldade. Pão de Açúcar, Raizen, que é um dos maiores produtores de álcool e derivados de cana de açúcar, grandes empresas entraram na UTI da vida. E talvez você que me ouve nessa noite também está passando algum tipo de dificuldade. Pode ser que você esteja enquadrado num desses contextos, ou talvez desses outros que eu vou citar aqui agora na Bíblia Sagrada. Mas eu quero dizer que quanto maior o seu problema, maior é o tamanho do seu Deus. E que se você tiver fé como um grão de mostarda nessa noite, e você tiver coragem, ainda aqui em silêncio, com a sua cabeça baixada, e você contar para Deus, e você der nome aos bois, e você falar: Deus, eu estou com um problema assim, assim, assado, eu estou numa situação de enrascada, aos meus olhos o que eu estou vivendo é impossível de sair. Eu creio que Deus, o Deus do sobrenatural, vai fazer uma obra na tua vida, que quando você sair dessa situação, você vai glorificar o nome dEle, você vai declarar o nome dEle, e quando alguém te perguntar o que foi que aconteceu, você vai falar: é o Deus que eu sirvo que deu vitória na minha vida. Às vezes nós esperamos de homens, às vezes nós esperamos dos nossos familiares, às vezes nós esperamos dos nossos pais, dos nossos amigos, às vezes esperamos do nosso patrão, do nosso colega de trabalho, às vezes esperamos do nosso irmão da nossa igreja, do nosso pastor, das pessoas que a gente tem como autoridade. Mas a coisa, meus amados irmãos, que só pode vir do céu, a coisa que nós temos que aprender a clamar, há coisas que nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão, assim como um grande pregador nos Estados Unidos, depois que ele morreu, foram vistoriar o quarto dele. Irmão Adão, tinha 2 buracos do lado da cama. Eu queria que toda a igreja perguntasse para mim: o que eram esses buracos? Eram as 2 marcas dos joelhos dele ao pé da cama. Era um homem que chorava, era um homem que clamava, na abundância, na escassez, na alegria, na dificuldade, sabendo dos perigos de uma vitória. Ele não ia para a rede social comemorar, declarar a vitória, postar, fazer vídeo de agradecimento, não. Toda vitória que ele tinha, ele aprendia:
com essa dificuldade, que a arrogância e a soberba poderia destruir ele lá na frente, e o inimigo poderia pegar ele. Então toda vez que ele tinha uma vitória, por mais pequena que fosse, ele ia dobrar os joelhos dele aos pés da cama, e ali ele falava: Senhor, obrigado por mais uma vitória, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, porque somente a ti pertence a honra, a glória e o poder para todo sempre. Isso é um segredo importante. Você olha a Bíblia Sagrada e você vai ver a vida de Jó. Como esse homem sofreu, né? Se tem alguém para falar de superando as dificuldades, esse homem foi o Jó. Nunca vi um homem ser tão fiel a Deus, depois da casa dele ter caído literalmente, porque realmente a casa dele caiu, e ele ter que assistir 10 caixões enfileirados sair da casa dele, enterrar os seus filhos, seus gados, seu trabalho, a sua honra, a sua dignidade. A Bíblia diz, mais especificadamente ali no capítulo de número 29, que ele considerava Deus como uma lâmpada, e ele declarava assim: ah, como eu era feliz nos dias da mocidade, quando Deus era a lâmpada da minha casa, e os meus filhos brincavam ao redor, dos ribeiros manavam rios de azeite, de tanta azeitona que ele tinha. Era tanto azeite, tanta azeitona, que se formavam ribeiros nos penhascos. Tanto azeite que aquele homem tinha. A produção de gado dele, sobrava leite. Os funcionários dele pegavam leite e faziam manteigas. Ele chegava na casa dele, as criadas dele, as funcionárias dele, faziam massagem nos pés dele. Está tudo isso escrito no Jó, capítulo de número 29. Tamanha era a abundância na vida dele. Mas um dia veio um vendaval. Não sei se na sua vida chegou esse vendaval, se em algum momento você tem vivido esse vendaval. Esse vendaval veio para tirar as coisas do lugar. Era como um redemoinho que tirou tudo aquilo que tinha raiz, um redemoinho que tirou os entes queridos, um redemoinho que tirou a alegria. Mas ele declarava no seu coração, e quem chegava perto dele ouvia uma frase da boca dele que dizia: foi Deus que deu, e foi Deus que levou, bendito seja o nome do Senhor. A nossa existência aqui, meus amados irmãos, ela não é pautada pelos bens que a gente possui. Se a gente mora numa casa própria, se a gente mora num condomínio fechado, se nós temos um carro bom, se nós temos uma moto ou uma bicicleta. O que importa é o nosso coração, se ele adora ou não adora a Deus. Se a nossa boca, se nós temos coragem de vencer a nossa timidez e não se importar com o que a sociedade acha. Porque há pessoas, meus amados irmãos, eu creio que aqui não tem ninguém que tem vergonha de andar com uma Bíblia debaixo do braço. Tem pessoas, meus amados irmãos, eu creio que aqui não tem nenhum que tem vergonha de declarar lá no trabalho que Jesus é o Senhor. Tem pessoas, meus amados irmãos, eu creio que aqui não tem nenhum que tem vergonha às vezes dentro da própria casa de declarar ou fazer uma postagem que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, e que nós somos filhos dele e que nós servimos a eles. São os verdadeiros crentes 007, que preferem ficar no anonimato, que preferem manter um status social, que preferem que a sociedade não o reconheça como evangelho, talvez por vergonha, talvez por preconceito, não sei. Mas se nós não nos envergonharmos do Senhor, a Bíblia diz que aquele que não se envergonhar de mim, eu confessarei o teu nome diante do meu Pai. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, meus amados irmãos, que a gente precisa tirar as máscaras. A gente estando bem ou a gente estando mal. Porque para superar as dificuldades, nós vamos precisar de humildade. Levanta a mão para o céu toda a igreja e diga assim: eu preciso ter humildade para se achegar ao meu Deus. Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite aí? No grito a gente não ganha nada, mas no joelho a gente ganha muita coisa. A gente precisa se humilhar, a gente precisa ter coragem muitas das vezes, porque aquele que se auto-humilha, Deus o exaltará. A Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados, sendo que alguém te humilhou e Deus vai te exaltar para você se vingar de alguém, porque a Bíblia diz também que Deus não opera na ira humana. A ira humana não opera a justiça de Deus. Então não é porque alguém te humilhou
que Deus vai te exaltar para abater aquela pessoa que te humilhou. Não é assim que funciona. Mas aqueles que se auto-humilham, Deus exalta. Aqueles que têm coragem de se humilhar, aqueles que têm coragem de se achegar a Deus, de reconhecer as suas falhas, de dar nome aos bois, de chegar para Deus e falar: Senhor, estou com um problema, estou endividado, meu nome está no Serasa, a lista é enorme, como que eu vou fazer, meu Deus? Ser sincero diante de Deus é muito importante. Eu já vou entrar no texto aqui. Se nós olharmos para a vida de José, outro caso também tremendo, foi humilhado pelos irmãos, rejeitado por causa de um sonho, lançado numa cova, todo ralado, machucado, vendido como escravo, levado num carro de boi pelos medianitas, como se fosse uma carga, para uma terra estranha, e lá Deus prosperou ele. Quanto mais ele achava que estava sendo humilhado, quanto mais ele achava que ele estava sendo castigado, que ele estava sendo envergonhado, Deus estava preparando um lugar para ele. Então não se entristeça se alguém te humilha. Não se entristeça se alguém te envergonha, com palavras, com atitudes. Reconheça que você é filho de Deus, porque quanto mais nós somos humilhados, nós somos parecidos com o nosso Senhor. A Bíblia fala que se com Ele padecemos, certamente que com Ele seremos glorificados. Então, mais uma coisa que eu aprendo aqui nessa noite, aqui, a segunda dica que eu deixo para a igreja: aprenda a ser humilhado com elegância. Está sendo humilhado, abaixa a sua cabeça, como uma ovelha muda indo ao matadouro, porque o bom cabrito não berra, o bom cabrito, ó, fecha a boca: sim Senhor, sim senhora, tudo bem, amém, me perdoa, não foi você que errou, você está com a razão, pede perdão você mesmo. Você que está o certo da história, vai lá para a pessoa e fala: meu irmão, me perdoa. Às vezes a pessoa pecou com você. Se você aprender com Jesus, eu creio que portas vão se abrir na tua vida. O Evangelho, meus amados irmãos, é loucura. O apóstolo fala que o Evangelho é uma loucura. Como é que eu vou pedir perdão para a pessoa, sendo que foi ela que me ofendeu? Pois é, o segredo está aí. Aí eu te pergunto: que parte que foi que você não entendeu? A gente quer ter razão. Não, mas eu estou com a razão. Eu só perdoo ele se ele vir aqui de joelho aqui na minha frente. Se ele se humilhar e chorar, eu vou perdoar. Irmão, aí você já pecou, você já perdeu a bênção. São os segredos do Evangelho, os segredos da palavra. A igreja precisa aprender que tudo isso são chaves. Que quando alguém magoa a gente, Jesus fala: dá a outra face, pastor Hugo. Leva um tapão aqui, vai assim, dá o outro lado aqui. Aprender a ser humilhado com elegância é uma das maiores características de um cristão. Ele não julgava segundo o ouvir dos seus ouvidos, ele não julgava segundo o ver dos seus olhos, mas ele guiava os mansos com retidão. José se tornou governador. Veio uma grande fome, porque a vida ela é feita de fases. Teve a fase das vacas gordas, teve a fase das vacas magras, mas quando a dificuldade bateu na porta dos irmãos, Deus tinha exaltado José sobremaneira, e todos os irmãos foram até onde José estava, e ele se tornou o mantenedor daqueles irmãos. Ele não pagou o mal com o mal, mas ele pagou o mal com o bem. Ele colocou todos sentados na mesa, deu comida para eles, deu roupa para eles, deu honra para eles, deu casa para eles, deu vitória para eles, e o nome de Deus foi glorificado com essa vitória. Quem pode dizer um amém aí, um aleluia, um qualquer coisa aí? A gente precisa aprender a pagar o mal com o bem. Aí nós vamos superar as nossas dificuldades. Só aqui eu já dei umas 5 dicas para os irmãos, de técnicas como sair do buraco, como sair das dificuldades. O problema é que às vezes o nosso coração está sendo dilacerado. Deus, como uma pedra bruta que nós somos, está nos lapidando. Porque a Bíblia fala que durante a construção do templo de Jerusalém, foram se utilizados vários elementos. Mais precisamente o ouro, que nós aprendemos recentemente, a prata e o bronze. E tinha um quarto elemento que era fundamental para a obra. Deus falou assim: o ferro eu não quero no meu templo. Toda igreja pergunta para mim por quê? Porque o ferro era para produzir armas, e na igreja não é lugar de ferir ninguém. Eu acho que merecia uma salva de palmas essa parte aí. Deus falou: ferro na minha casa não.
O ferro é lá na pedreira em Jerusalém, é para cortar pedra, tirar bico de pedra, é lá na pedreira. Aqui não, aqui é lugar de exaltar o meu nome, de glorificar, de orar, de louvar o Senhor. Igreja não é lugar de ferir ninguém não, irmãos. Então Deus falou assim: não quero saber de ferro e nem barulho de ferro na minha casa. E esse aí foi um grande segredo, e o nome dele foi exaltado, e não se viu até hoje lugar mais bonito que o templo de Jerusalém. Há uma expectativa dele voltar. Se a gente olha para a vida de Moisés, ele foi perseguido, murmuraram contra ele, zombaram contra ele, lutaram contra ele. E sabe o que ele estava fazendo? Lutando para libertar os irmãos. Então pode ser que na sua casa você tenha se convertido, você tenha... Essa palavra serve para alguém aqui nessa noite. Se Deus está mandando eu falar, com certeza serve para alguém. E há pessoas na sua casa que não se converteram ainda, e você está lá como Moisés no meio. Deus vai te usar para libertar esse povo. Só que às vezes vai demorar um pouco. E durante esse tempo que demora, as bênçãos de Deus na nossa vida, para que as pessoas reconheçam o brilho de Deus em nós, Deus também está lapidando em nós, como uma pedra, cortando os nossos bicos, aplanando as nossas pedras, até que elas finalmente, nós como pedras vivas do edifício de Deus, seja encaixado num lugar da obra. Então a hora que a gente estiver pronto, Deus vai te encaixar, irmão. Às vezes não encaixou ainda porque tem um bico aí. Dá um toque no irmão que está do seu lado e fala assim: deixa Deus lapidar seu bico. Lembra, irmão Adão, que eu fiquei uns 3, 4 anos lá no projetor. O Mateus falou para mim: irmão Marcelo, tem um lugar para você na obra. Tem um lugar para você na obra do Senhor. Eu falei assim: onde que é? Você vai ficar lá no fundo, lá no projetor lá. Eu falei: glória a Deus. E ali começou meu ministério, irmãos. E o ministério de louvor aqui, tocando, a Natália, o Adriano, e eu lá em cima pulando e passando a letra. E aí depois veio a irmã Renata, a irmã Israel. Nós ficamos anos para me dar a minha primeira saudação, e eu ali com aquele esboço, ali falei: o pastor não vai me chamar, e passa 1 ano, 2 anos, e eu com a mensagem estava transbordando. Pastor, eu já tinha mudado o esboço de trás para frente, de frente para trás, esperando o dia, e se passou os anos. Aí eu guardei o esboço na página, falei assim: deixa para lá, isso aí não é para mim não. O dia que eu menos esperei, a campainha de Deus tocou, plim, 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 plim. É isso que Deus vai fazer quando a sua pedra estiver pronta. Então a gente tem que esperar, irmão Adão. Eu sei que essa palavra é para você, mas a gente tem que esperar o dia que Deus nos chama. O irmão Adão é um pastor há muitos anos, mas ele nunca se levantou para falar: pastor, me ordena aí que eu estou pronto. Ó, pastor, estou aqui. Não, ele ficou sentado glorificando a Deus do jeito dele, cantando os hinos dele. Mas eu quero dizer que a sua campainha vai tocar, o seu sino vai tocar, e o nome de Deus vai ser exaltado na tua vida, irmão Adão. A gente precisa esperar com paciência no Senhor, e Ele se inclinará para mim. Por isso que o texto fala 3 vezes: porque está abatida a minha alma, espere em Deus, porque eu ainda te louvarei. E ele fala de novo na sequência do texto: porque está abatida a minha alma, espere em Deus, porque eu ainda te louvarei. Aí pela 3ª vez: porque está abatida a minha alma, espere em Deus, porque eu ainda te louvarei. Porque há amarguras da nossa alma que parece que é uma eternidade. Às vezes demora 1 ano, demora 2 anos, demora 3 anos. Continue adorando, continue louvando na sua simplicidade. Continua, pega a sua biblinha na hora de vir para o culto. Quando for mais ou menos umas 6 horas, vai lá, toma seu banho, coloca sua roupinha, pega a sua Bíblia e fala assim: eu vou lá. As pessoas vão perguntar: onde você está indo? Eu estou indo lá para o culto, adorar o meu Jesus. Eu estou indo para a casa do Senhor, vou lá adorar a Deus na beleza da santidade. Esquece, Deus vai trocar a sua agenda de amigos, irmãos. Não fica triste não, não fica com saudade não com os amigos do boteco. Deus vai fazer uma obra na vida deles também. Segue a sua caminhada agora que você firmou para andar com Deus. Larga as coisas do mundo para lá, larga as pessoas para lá. Deus vai te apresentar uma agenda nova de amigos, e logo, logo você vai se assentar em meio aos príncipes. Mas a gente precisa ter paciência, precisa acreditar nas coisas de Deus. A Bíblia fala que a gente precisa ser como um menino. Tem gente que quer ser como um grande doutor, mas o segredo não está em você se aparecer como um grande doutor na frente das pessoas. O segredo está em você continuar sendo quem você é. Muitas das vezes um menino de pureza,
Um menino que eu falo de bondade. Um menino que eu falo, uma pessoa que chora, uma pessoa que tem misericórdia, que tem compaixão. Um menino que precisa aprender algo novo todo dia. Nós não somos donos da razão. Nós não somos donos da verdade. A gente aprende todos os dias. A gente aprende com as crianças, a gente aprende com o Samuel, a gente aprende com a nossa esposa, a gente aprende com a nossa mãe. Se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, por exemplo, a vida de Neemias, quem aqui já ouviu falar de Neemias? Neemias nasceu no cativeiro, irmãos. Ele não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu numa terra estranha, aonde o nome de Deus não era adorado. A Bíblia diz que eles penduraram as harpas. Então lá não tinha culto. Lá não tinha escola bíblica, não tinha culto da vitória, não tinha quinta profética, não tinha ministério de louvor, não tinha ministério de adoração, não tinha nada. Mas os poucos que sobravam do cativeiro, que passavam a mensagem de coração para coração, falaram de Deus para Neemias. E esse Neemias, de dentro do cativeiro, ele dizia no coração dele: o dia que eu sair daqui, eu vou restaurar o templo do Senhor. Então, imagina você preso numa terra estranha, numa cidade estranha, sem recursos, sem dinheiro. A Bíblia deixa claro que ele não tinha um centavo. Ele estava trabalhando de garçom, copeiro do rei. Era colocado a vida dele arriscando a morte todo dia. Porque antes do rei tomar o vinho, ele tomava antes. Ele experimentava antes. Então, se tivesse envenenado, Neemias podia morrer. A Bíblia fala que nós somos oferecidos à morte todo dia, por amor a Cristo, por amor a Deus. Mas o apóstolo Paulo fala que morrer para mim é lucro. Ele tinha crescido de tal forma na fé, ele tinha crescido de tal forma na palavra, irmão Giovanni, que ele já não era mais um homem comum. Ele era um gigante, ele não cabia mais dentro daquele corpo. Chega uma hora que a nossa existência aqui na face da terra não fala mais de nós. A gente só se preocupa em fazer bem para o próximo. A gente se dedica, ainda que a gente chore, ainda que a gente fique cheio de cicatrizes, ainda que a gente apanhe, ainda que doa. O que importa é ver mais uma pessoa achar o Deus que você achou. Se você tem esse desejo no teu coração de mostrar para as pessoas o Deus que você encontrou, a sua missão está ficando completa na face da terra. O dia que você quiser um Deus só para você, que Deus é o seu Deus particular, que só cabe na caixinha de sapato da tua religiosidade, você não aprendeu nada ainda. Porque o cordeiro, ele precisa ser compartilhado. Há pessoas ao nosso redor que precisam conhecer o cordeiro, pastor Hugo. Eles precisam comer um pedaço dessa carne que a gente comeu. Eles precisam reconhecer. Aí a Bíblia fala: cuida das minhas coisas que eu cuidarei das suas. Às vezes a gente está tão preocupado em sair do buraco para nós mesmos. A gente está tão preocupado em obter para nós mesmos, da gente ter tudo para nós e a gente se tornar uma pessoa grande e mostrar para as pessoas: olha o quanto que eu sou abençoado por Deus, que às vezes a gente se esquece de falar de Deus para as pessoas. E às vezes no nosso egoísmo a gente fala: porque o Deus que eu sirvo. E às vezes o irmãozinho do lado não conhece o Deus que você serve. Mas se você chegasse para a pessoa e falasse assim: vem cá que eu vou te contar uma história do Deus que eu sirvo, aí essa pessoa começa a ser transformada. E assim o Neemias foi conquistado naquele lugar da Babilônia, chamado Babilônia. Ele estava triste, esperando uma grande obra acontecer, um milagre sobrenatural, e um dia aconteceu. É isso que eu quero dizer: vai chegar um dia, meus amados irmãos, que o seu telefone irá tocar. Só uns 2 falaram aleluia, glória a Deus. Vai chegar um dia, irmãos, que aquela bênção vai bater na tua porta. Aquela pessoa vai te chamar, aquele emprego, aquela situação, aquele processo, aquela situação terrível que está ali, uma dificuldade tremenda, ela se resolve, irmãos. De todas as crises que já tiveram na humanidade, todas elas passaram. Não tem nenhuma crise que dura para sempre. E assim será na minha e na tua vida também. Quantos creem nessa palavra?
As dificuldades vão passar. Nós vamos vencer em Deus. E com Davi não foi diferente. O inimigo cercou o arraial onde Davi estava. Um lugar chamado Ziclag, que nós lemos no texto. Ziclag é um lugar que ninguém gostaria de estar. É quando o ataque da serpente vem. A serpente vem, te enrola, te pica, e você fica naquela situação de perda. É o dia que a gente perde. Eu não sei se só eu aqui, mas se teve alguém aí que já foi derrotado alguma vez na vida. Não precisa levantar a mão. Se teve alguém aqui que já perdeu, fala assim, ó, perdi. Não tem aqueles caras que falam, perdeu, mané. Teve alguma história na sua vida que você perdeu? Eu também já perdi, irmão. Mas teve muitas que eu também ganhei em Deus. Teve muitas situações que eu ganhei. E eu confesso para os irmãos que eu mais aprendi com a perca, com as perdas que eu tive, do que com as vitórias. Porque com as perdas que eu tive, eu fui aprendendo a me tornar mais humilde. Com as perdas que eu tive, eu aprendi a chorar mais. Eu aprendi a errar menos, a corrigir as minhas rotas. E com as perdas, irmã Maria, a gente mais aprende com as perdas do que com as vitórias. Porque nas perdas causa dor em nós. E tem aprendizados nas nossas vidas que só vai vir com a dor. E Davi falava, e Paulo falava, e Davi falava, foi bom eu ter sido afligido, porque assim eu aprendi os teus estatutos. E Paulo falava, eu carrego no meu corpo as marcas e as cicatrizes, porque com as cicatrizes, elas mostram que nós aprendemos de verdade a lição. Então não chore com as suas derrotas, não chore mais, né? Não chore mais, porque não tem como não chorar. As nossas derrotas nos fazem chorar, as nossas dificuldades nos fazem chorar, mas saiba que são as melhores aulas que Deus está dando para a gente. E Davi ficou naquela situação. O exército dos amalequitas veio, levou as mulheres cativas, as crianças. Eles foram saqueados de uma forma tremenda. E o povo, ao invés de ajudar Davi, que era o líder daquela época, começaram a apedrejar Davi, começaram a murmurar contra Davi, queriam matar Davi. Tudo errado, irmãos. Porque quando acontece a tragédia, é a melhor oportunidade que nós temos de procurar Deus e pensar como é que nós vamos fazer para sair daquela situação e não ficar procurando culpado. Tá cheio de gente que quando vem a dificuldade fica procurando culpado. O culpado é o governo, o culpado são os meus pais que não me deixou uma herança gorda. Tô aqui me lascando agora pagando aluguel com dificuldade, morando nessa casinha de fundo. O culpado foi o seu ex-patrão, o culpado foi a sua patroa, o culpado é a sua mulher, o culpado Tem gente que fica só procurando culpados, irmãos. Sabe o que Davi fez? Pergunta para mim o quê? Ele se esforçou no Senhor, seu Deus. Ele não ficou procurando culpado. O culpado foi os guardas que não defenderam o arraial. Os culpados foram a cavalaria que deixaram os inimigos entrar. Não. Ele falou para o sacerdote da época, traz para mim a estola sacerdotal, traz para mim a roupa de sacerdote. E aqui é um grande mistério, por que ele não foi para o culto? Por que ele não foi para a igreja? A situação de Davi estava tão apertada, que o templo de Jerusalém estava sob governo de Saul. Então ele não conseguia nem ir para o culto, para a casa do Senhor, nem buscar Deus em outro lugar, fazer um sacrifício. O único lugar que ele teve foi ali cair de joelho e falar assim, Senhor, a minha família foi saqueada, eu perdi tudo, estamos numa situação de derrota, estamos perdidos, não tenho como fazer, o exército dos inimigos são maiores. O texto diz que só do lado dos inimigos tinham 600 homens. Davi também tinha 600, mas não eram tão habilidosos como os amalequitas. Mas ele se esforçou no Senhor seu Deus. Ele colocou a veste sacerdotal, ele colocou a roupa dele e foi para o culto. E no culto ele falou, Senhor, e agora? Estou com a viola em cacos, minha situação não está fácil, estou em dificuldade, estou em aperto, o que eu faço? E Deus falou para ele assim, vai, persegue a essa tropa, porque tudo você trará de volta. O que você veio buscar essa noite? Eu estou aqui como profeta de Deus, dizendo que tudo que você veio buscar, Deus vai abençoar a sua vida e vai colocar nas suas mãos de volta.
É o seu trabalho, é a sua honra, a sua dignidade. É uma porta sobrenatural que nunca se cumpriu ainda, que você fala que isso é impossível. Deus está falando nessa noite que para mim não há nada impossível. A gente precisa colocar aos pés do Senhor, a gente precisa colocar em oração, que qualquer hora menos hora vai acontecer, vai se cumprir, seja lá que for um projeto. Talvez é um projeto pequenininho que você está colocando no altar do Senhor, de uma empresinha, de um negócio que de repente você nem sabe o que vai acontecer. Eu profetizo que daqui uns anos você vai estar aqui testemunhando a vitória que Deus vai dar na tua vida. Quem pode aplaudir o Senhor mais uma vez aí nessa noite? A gente tem que parar com esse evangelho franciscano. O evangelho da pobreza, que você vai ficar pobre pro resto da sua vida, endividado, com o nome no Serasa, aquela sua casa feia com as paredes caindo as tintas, descascando, caindo aos pedaços, daquele portão enferrujado. Deus vai fazer uma vitória grande na tua vida, na vida dos teus filhos, dos teus netos. Você vai ser grande na face da terra. A obra de Deus na sua vida vai ser grande, creia. Tem pessoas aqui que eu não quero citar o nome. Eu venho de uma história de grande dor e destruição. Os irmãos que me conhecem, quando eu cheguei no interior do Goiás, na cidade de Cumari, com uma muleta, com uma perna só, com o nome no Serasa, endividado, todo por dentro cheio de traumas. Tinha perdido minha família, tinha perdido minha honra, tinha perdido minha dignidade, tinha perdido meu emprego. Eu não estava começando do zero, eu estava começando no negativo da vida. Morando numa pousada na frente da rodoviária, repartindo banheiro com mais de 12 pessoas estranhas que eu não sabia quem era, comendo meu pãozinho de manhã todo dia. E eu fui para a igreja, e eu sentava quietinho lá no fundo e falava assim: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, restaura a minha vida. Eu não quero ficar sozinho. Eu queria um dia casar, ter filhos. Eu queria ser uma pessoa normal, que pudesse ir no supermercado com a minha esposa, comprar comida para nossa casa. Mas eu nem esposa tenho. Não tenho em quem apoiar minha cabeça. E Deus falou para mim: tem meu colo, filho, serve? Não tem lugar melhor que a presença de Deus para você viver uma restauração. Porque quando acontece, pastora Priscila, você sabe que foi Ele. Você sabe, irmão, que foi Ele. Não foi pelo meu esforço próprio. As dificuldades que eu passei, fiz muitos amigos, glorificavam a Deus. Era emocionante quando eu conhecia a história de Zaqueu. Zaqueu ali naquela cidade, ele pequenininho, ele subiu na árvore. Eu ia contar para as pessoas, eu descobri um segredo de Zaqueu. A pessoa falou: o que era? Eu começava com lágrimas, contar as pequenas histórias do Evangelho. A palavra começou a ser para mim um chá. Ela começou a alimentar a minha vida. E as coisas foram acontecendo de uma forma sobrenatural. Se passaram 15 anos. Grandes coisas aconteceram na minha vida. Eu não vim aqui como um estrelinha, um pregador famoso das redes sociais. Não vim aqui para contar uma história lunática que eu ouvi falar, mas eu vim aqui para contar uma história real. Que o nosso Deus é um Deus que restaura, o nosso Deus é um Deus que abençoa. Você precisa querer viver o sobrenatural de Deus. Deus me deu uma família nova, Deus me deu uma história nova, e agora Deus está me dando até discípulos. Para mim uma grande alegria, os irmãos do nosso ministério estão nos acompanhando ali. É uma grande honra, não para mim contar o meu testemunho, mas para falar que o Deus que eu sirvo é um Deus maravilhoso. É um Deus grande, que me ajudou, depois daquele episódio. Grandes dificuldades sobrenaturais, grandiosas, milagrosas, aventuras mirabolantes eu passei na minha vida. Eu acho que se eu fosse contar meu testemunho, eu tinha que perguntar para as pessoas: mas de qual época do ano? Do ano passado, do retrasado? Porque foram tantas coisas que me aconteceram, que as coisas que passaram ficaram para lá, no mar do esquecimento. E agora eu tenho projetos novos.
Eu creio que no ano que vem vai ser algo sobrenatural que vai acontecer na minha vida. Eu creio que a minha história não acabou. Estou completando 50 anos de idade esse ano. E eu creio que eu vou viver mais 50 pela frente. E eu creio que eu ainda vou fazer grandes obras para Deus. Tenho coisas no meu coração. Nunca saí do Brasil. Só conheço Goiás e Minas Gerais. Nem o Paraguai eu conheço. Eu vejo meus amigos indo para os Estados Unidos e postando foto, e depois indo parar em situações às vezes que eu falo assim, pois é, se eu não tivesse gastado esse dinheiro, não tinha acontecido isso. E eu fico olhando todo esse mundo de ostentação, mas uma coisa eu sei, eu fico esperando sentado no meu banquinho Deus me chamar. Porque quando Ele me colocar, Ele me chamar e Ele me levar para o lugar aonde Ele tem, eu sei que vai ser lugar seguro, irmã Janine. Quando Deus pega o nosso projeto, quando Deus fala assim, esse aqui é meu, esse projeto aqui é meu, o nome dEle acaba sendo glorificado, não é o nosso. E Jesus falava, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Eu não faço para me mostrar, mas eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Eu vou na sombra dEle, Ele vai fazendo, eu vou lá e saio na foto. Deus está fazendo uma obra ali, opa, estou aqui na foto também. E aí você vai seguindo Deus, e Deus vai, a nuvem, a mão de Deus, a mão de Deus está sobre nós aqui nessa noite, irmãos. A mão de Deus está aqui nessa noite para nos abençoar, e a mão de Deus que vai nos guiar no sol escaldante, e Ele vai ser uma coluna de fogo no nosso deserto. É a mão de Deus. A gente poderia ficar aqui falando de Deus até a meia-noite e não se acabaria, não se esgotaria, porque o nosso Deus é muito grande. Davi orou, Deus mandou ele perseguir a tropa, e ele chegando lá, ele encontrou um oásis, irmãos, e ali naquele oásis ele restaurou tudo aquilo e trouxe os despojos para a casa dele, e o nome de Deus foi glorificado. Nesse dia, Davi, ele voltou aos pés do Senhor. E eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de voltar aos pés do Senhor. Não deixe para amanhã não, se for para voltar já volta hoje. Mas antes disso eu queria convidar toda a igreja para vir aqui na frente em nome de Jesus. E os obreiros para fazer o corredor aqui. Por isso que as ovelhas toda igreja, irmão, toda igreja, não fica com vergonha não, pode vir todo mundo. Não seja tímido nessa hora. Numa fazenda, irmãos, quando o pastor, ele coloca o azeite na cabeça da ovelha, é para espantar as moscas. E essas moscas, meus amados irmãos, simbolizam os demônios. Então não fica por aí com o seu ouvido cheio de demônio não. Não deixa entrar mosca no seu ouvido não. Porque nessa noite Deus vai ungir a sua cabeça. Nessa noite Deus vai te ungir. E você vai sair daqui ungido, com cheiro de óleo. O óleo sagrado que pega fogo. O óleo consagrado do Senhor. Porque Ele vai fazer uma grande obra na minha e na sua vida. Superando as dificuldades. Os irmãos vão fazer uma fila de lá para cá, e os irmãos vão fazendo, é o corredor da unção. É o corredor da unção. E os irmãos vão passando no corredor, e vocês vão sendo ungidos pela mão de Deus, amém? Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós queremos apresentar os Teus filhos, Pai, os Teus filhos que vieram, Pai, nessa campanha, Pai, superando as dificuldades, Pai. Nós pedimos, Pai, o Senhor que é o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus de Jó, o Deus de Israel, o Deus da igreja de Deus, que o Senhor venha abençoar cada um deles, Pai, que o Senhor venha fortalecer, Pai, os joelhos, que o Senhor venha fortalecer os braços, espiritualmente falando, Pai, para a vitória, Pai. Consagra, Pai, os Teus filhos, Pai. Perdoa-lhes os pecados e fortalece com Teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha lavar cada um deles com Teu sangue. E o Senhor venha com a Tua mão poderosa, Pai, virar o cativeiro, Pai. Nós queremos apresentar a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. De cada um dos irmãos que aqui estão, Pai, diante do Teu altar, para receber essa unção, Pai. Muda a história, Pai. Transforma, Pai, a história deles, Pai. Abre porta, Pai, onde não tem porta, Pai, e faz essa obra, Pai. Realize esse milagre, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Palavras te darei,
me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, e vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. E quando o grande dia ele chega, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena,
pena mesmo. E quando o grande dia, oh, e quando o grande dia ele chegar, quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar,